Bênção poder estarmos juntos mais uma vez. Que maravilha! Estamos estudando o livro de Tiago e falando ainda sobre o domínio da língua, sobre o poder que a língua exerce em nosso corpo, em nossas vidas. E Tiago capítulo 3, o versículo de número 4, então vem nos dizer o seguinte: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. É só um exemplo que ele está nos dando de como é que nós controlamos um cavalo, puxando pelo freio, pela boca dele. Ele diz ainda: tome como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão no corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa inteira, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Muito forte tudo isso, muito forte. Pensarmos sobre o poder que tem a nossa língua, né? Tiago, certamente, inspirado pelo Espírito Santo, como nós cremos e entendemos, ele está então nos falando sobre como precisamos ter domínio sobre a nossa língua. Se a nossa língua não é controlada, se nós não temos um coração cheio de Deus, do Espírito Santo de Deus, da paz de Deus, do amor de Deus, da vontade de Deus em nós, então, veja, a língua é contaminada pelo próprio inferno, incendiada pelo inferno. E não é verdade? Você não percebeu isso já? Volte, pense um pouquinho, quantas confusões, quantos mal entendimentos existem, quantas tristezas nós às vezes temos porque falamos demais, porque falamos o que não deveria, porque somos assim influenciados a falar, ao invés de ouvir ou falar o mínimo possível. Nós queremos dar tantas explicações e às vezes machucamos mais, ofendemos mais, ferimos mais, né? Preste bem atenção. E é claro, tudo isso volta-se contra a própria pessoa. Quando eu falo, quando eu acabo usando minha língua para ferir alguém, meu querido, eu também sou ferido. Aquele mal que eu lanço sobre a pessoa, aquela maldição, aquela palavra que não foi bem colocada, vem contra mim mesmo, porque a língua contamina o meu corpo, né? Veja, a língua é como o leme do navio, do próprio navio. Ela dirige para onde quer, leva para onde quer. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu falo, com aquilo que eu proclamo, porque essas coisas podem trazer bênção para mim como maldição. Nunca podemos esquecer de Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que bem a domina comerá do seu fruto, né? Então, preste bem atenção, meus irmãos. Hoje nós falamos sobre o poder que tem a língua e cabe a nós dominar. Como um cavalo é dominado, a gente coloca freios, nós também devemos dominar a nossa língua. Davi dizia: Senhor, coloque um cadeado na minha boca, para que eu não fale coisas que não deveria falar, E então eu tenho que pensar sobre isso. Freios do cavalo, um leme de um grande navio, um leme pequeno, mas conduz aquela embarcação para onde o piloto quiser, simplesmente virando aquele leme para lá e para cá. Assim é a língua. Assim é a língua, irmãos. E diz mais, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão no corpo, mas se vangloria de grandes coisas, fala de grandes coisas. Que tristeza, né?
A língua é como um fogo, um mundo de iniquidade. Eu observo, irmãos, pessoas que estão em autoridade, né? Observamos recentemente o nosso presidente, ele mesmo confessou isso no fogo, no clima, ele acabou falando coisas que ele não poderia falar, que ele não deveria falar, né? E diante daquele clima, diante daquela situação, que eu entendo bem isso, nós somos humanos, somos falhos, e ele também falhou, né? Falou coisas que não poderia ter falado, mas que bênção ele poder vir à nação de forma aberta, que humildade ele demonstrou e pedir de certa forma perdão, dizendo: eu errei, eu falei o que não deveria. Nós não queremos isso para a nossa nação, nós não queremos guerra, nós queremos paz, nós não queremos disputa entre poderes, nós queremos harmonia conforme manda a Constituição. E isso é lindo. Se você por acaso usou tua língua para maldizer, enfim, para prejudicar alguém, tenha a humildade de pedir perdão, de dizer: eu errei. Basta isso, poucas linhas, não precisa ficar argumentando tanta coisa. Diga: eu errei, eu pequei, me perdoa se você puder, né? Isso é lindo, isso é lindo. Desfaça, use sua língua. É claro que ela não gostaria de falar isso, é claro que o orgulho nos impede de pedir perdão, nos impede de confessar, o orgulho nos impede, né? O orgulho é terrível. E lembre-se, tanto o orgulho como a língua ferina é influenciada pelo próprio inferno. Então, tome muito cuidado com isso. Nessa breve meditação, nós queremos mais uma vez falar sobre o poder que tem a língua e o poder que nós podemos exercer com ela. Use a língua para o bem e você vai ver que bênção será. Fale o bem, proclame o bem, diga sempre o bem, procure ver o bem nas coisas e fale o bem. Falando o bem é a melhor coisa que nós podemos fazer para nós e para o nosso próximo. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Querido Pai, eu quero te agradecer nesse instante por nos dar esse privilégio de meditar mais uma vez na Tua Palavra. Eu quero te louvar, meu Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã, que tem aprendido, que tem ouvido, que tem usado, meu Deus, esse poder que há na nossa língua. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado. Eu te louvo, te agradeço. E nesse instante, meu Pai, eu oro por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão acometidos desse vírus, meu Pai. Senhor, ainda há muitas pessoas sofrendo, alguns até morrendo por conta desse vírus. E nós suplicamos o Teu favor, que a Tua mão esteja sobre a vida deste amado irmão, desta família que nós amamos. Em o nome de Jesus, visita-os, traz cura, restaura-os, liberta-os, opera na vida deles o Teu propósito, o Teu querer. Nós oramos, nós cremos e por isso já Te agradecemos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus e para a Tua glória. Amém e amém. Deus abençoe tua vida. Lembre-se, usando sua língua para o bem. Em nome de Jesus. Um forte abraço.